Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece ainda, e hoje o vídeo é mais um dos vídeos da série Por que Ninguém Me Disse Isso Antes? E o tema agora é sobre a dor emocional. Falamos sempre de dores físicas em algum ponto, na cabeça, no estômago ou no intestino, coisas desse tipo, mas quase nunca a gente fala de dor emocional. A gente trata a emoção como algo que é muito no âmbito do psicológico, que precisa ser trabalhado apenas no âmbito psicológico, mas é importante saber também o que é a dor emocional, como tratar ela e como trabalhar ela através de princípios psicológicos da psicologia cognitivo-comportamental. E é isso que nós vamos ver hoje no nosso quadro Por que Ninguém Me Disse Isso Antes, logo depois da nossa vinheta. Não sou psicólogo, mas gosto de estudar psicologia há muito tempo, principalmente psicologia junguiana, mas aqui esse trabalho que a gente está trazendo, capítulo por capítulo, ou pelo menos bloco por bloco de assuntos, tentando também trazer até assuntos novos que a gente acha que pode também ser expandido, pode ser ampliado a partir dos conceitos, das ideias que a gente já aprende nesse livro, que trabalha muito mais a psicologia no âmbito cognitivo-comportamental. E, claro, a gente não deixa de fazer isso, sempre a gente faz uma avaliação, uma análise também, ou uma tentativa de comentar o assunto a partir de uma perspectiva da psicologia junguiana, que é algo que a gente já estuda há algum tempo, e também da teosofia, espiritismo, o esoterismo, como que vê isso, como que a gente pode enxergar esses assuntos da psicologia, esses assuntos que envolvem emoção, numa visão, né, mais transcendente, incluindo aura, incluindo corpos sutis, coisas desse tipo, certo? Então é isso que nós vamos ver hoje. Espero que vocês gostem. Vamos trabalhar aqui mais um capítulo, mais um tópico, né, que é sobre a dor emocional. A gente tem ouvido falar muito aí, o pessoal, você não falou nunca de dor física, coisas desse tipo? Falaremos também. Não está aqui presente porque esse é um livro que trabalha mais conteúdos mais psicológicos, mas a gente pretende também trazer um vídeo que pode elucidar também um pouco mais sobre a dor física, como ela é vista dentro da perspectiva teosófica, mas não é o assunto de hoje não. O assunto de hoje é dor emocional. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo, vamos ao nosso conteúdo, certo? Perdoem aí se vocês estiverem ouvindo um cachorrinho latindo, mas é que sempre acontece isso nesse horário onde a gente grava. Nesse horário que a gente grava, um cachorrinho começa a latir. Esse aqui é a nossa thumbnail, né? A gente aproveitou até uma imagem, uma ilustração aqui do Divertidamente 2, né? Bom, então assim, a gente vai repetir aqui sempre esse slide inicial que fala dos temas, né, que fazem parte do livro Por que Ninguém Me Disse Isso Antes, da doutora Julie Smith, sobre o desânimo, sobre a motivação, sobre a dor emocional, que é essa que a gente vai abordar hoje, sobre o luto, sobre o duvidar de si mesmo, sobre duvidar de si, sobre o medo, sobre o estresse, sobre uma vida significativa. Faremos mais outros temas que a gente acrescentou, que nos outros vídeos vocês veem já, a gente falando, né, desde já, e esses vídeos a gente vai tratar aqui. Aí eu coloco aqui já um X nos que já falamos, e na verdade o de hoje é esse, sobre a dor emocional. Ainda teremos sobre o transtorno de ansiedade, sobre o sentimento de culpa, sobre a descrença, sobre o déficit de atenção, sobre a solidão, sobre a raiva, sobre a compulsão alimentar, sobre a insônia, sobre a autoestima, sobre a autorrealização, sobre os desejos e sobre a ética. São os que a gente está programando fazer ousadamente depois que acabarem os que o livro trata, para a gente ter também esse quadro trabalhando assuntos que a gente considera válidos também para a gente estudar, para a gente trabalhar. Então, assim, a primeira coisa que está dito, a gente pega no livro justamente alguns tópicos, os capítulos principais e textos, né? Nesse nós pegamos uma boa parte do texto mesmo que está no livro, para poder a gente não esquecer de comentar coisas importantes que são tratadas no livro e que a gente não pode esquecer de hipótese alguma. Então eu vou trazer para vocês realmente bastante coisa do livro. Eventualmente, quando não for extraído direto do livro, a gente vai colocar numa coloração diferente. Tá?
Então ele começa aqui, aliás, ela começa, né, dizendo: se algum dia você buscar uma terapia, o terapeuta logo lhe perguntará o que você quer desse processo. A maioria das pessoas deseja lidar melhor com as emoções. Elas sentem emoções dolorosas ou desagradáveis, das quais querem livrar-se, e sentem falta das emoções mais prazerosas ou serenas que gostariam de voltar a sentir. Eu começo dizendo aqui que, para uma perspectiva teosófica, a gente entende que as emoções, elas fazem parte do trabalho, da função, da atividade do corpo emocional ou corpo astral, que seria o corpo mais imediatamente superior, sutil, depois do físico, considerando que o físico se divide em físico denso e etérico, fazendo parte do mesmo plano, que é o plano físico, né? O etérico, ele é um pouquinho mais, ele é mais sutil do que o físico e é invisível, e ele faz a conexão com o astral. E as emoções todas acontecem no corpo astral. Não quer dizer que elas nascem, que elas surjam no corpo astral, porque de certa forma a origem dela pode vir do físico para o mental e depois para o astral de novo, porque toda vez que a gente vê uma imagem, a gente interpreta ela e aí vai passar pelo astral e chega ao mental, e quando a gente chega ao mental, né, e se é uma mensagem que emociona a gente, uma fotografia de alguém que a gente não vê há muito tempo, de um familiar, ou alguma coisa chocante, né, faz a gente se emocionar, aí desce de novo para o astral, então caindo um pouco a energia, né, e de alguma forma fazendo com que a gente manifeste fisicamente, então acaba expressando, somatizando essa emoção. Inclusive isso foi muito estudado até pelo próprio Darwin. Ele talvez, se não tivesse, antes de morrer, ele até começou a fazer pesquisas sobre emoções e teria aprofundado mais se não tivesse morrido, mas ele traz justamente essa questão de como a evolução trouxe as emoções e como as emoções têm uma função importantíssima na nossa evolução, até mesmo, por exemplo, para expressar para o outro alguma coisa que poderia ser negativa se o outro não soubesse, como por exemplo, você está magoando o outro e o outro expressar isso pela fisionomia, ou até ruborizando, deixando ela envergonhada, e aquela coisa de aparecer ela com a coloração vermelha, isso é muito forte como um indício, como o que a gente chama de semiótica, né? A semiótica da emoção, então a semiologia da emoção. Então a gente tem todo um estudo dos símbolos, símbolos assim, no sentido de assim, expressões faciais, corporais e até na voz, a maneira de agir, de ser, que faz a gente perceber, e isso ajuda a gente a saber lidar melhor com o outro. Então, entender essa semiologia é como a gente tentar ler o livro da natureza, porque a natureza está fazendo isso, não é para que a gente esqueça, não é à toa, não é uma coisa casual, não. Ela existe para que a gente possa utilizar como instrumento de evolução. E um dos instrumentos que pode ser utilizado é justamente essa expressão das emoções, que as pessoas não escondem. Entender de psicologia nem sempre é para poder ser um terapeuta. Entender de psicologia é entender a psique humana, como ela traz dados, informações, instrumentos fortes para que a gente possa compreender o outro, e compreendendo o outro, saber lidar com o outro. Saber que o outro, por exemplo, em um determinado momento se sentiu mal por algo que você falou, por algo que você fez, ou em algum momento que não foi nem você o culpado, mas que você pode dar um apoio. Então o vídeo esse vídeo então é sobre isso, porque inclusive termina com a forma como a gente poderia, as estratégias que a gente teria para dar apoio a alguém em momentos assim emocionais muito drásticos, em momentos em que a pessoa sofre de uma dor emocional. Então vamos lá. Então aqui, todos nós só queremos ser felizes. Então isso aí é óbvio, isso aí é claro. Então a pessoa que quer ser triste, quer ficar triste ou coisas desse tipo, está se sabotando. No fundo ela não quer isso, ela está fazendo isso como uma maneira de, ou, digamos, chamar atenção para outras pessoas, ou para, digamos, tentar trabalhar internamente melhor isso, para que ela possa até, na nossa busca de crescimento espiritual, a gente possa, dentro da nossa própria psique, criar um mecanismo de dar atenção a esses elementos na nossa própria existência, na nossa própria vida. Então, no fundo, ninguém quer ser triste, ninguém quer viver deprimido ou triste por alguma coisa, quer ser feliz, e essa busca de ser feliz passa pelo entendimento, pela compreensão das emoções, do que significam as emoções. Nós vamos também falar, de vez em quando, vamos citar algumas coisas que estão nesse livro aqui, de Leonard Mlodinow, né? Leonard Mlodinow,
que é um autor que já até fez parceria com Stephen Hawking, aquele famoso físico, né? Ele tem vários livros que ganham prêmios de publicação científica e ele trata aqui nesse livro as questões da neurociência mais atuais sobre a emoção, e são coisas que são de grande importância porque podem fazer uma diferença enorme daqui para frente, como lidar com as emoções e como lidar com a psicologia cognitivo-comportamental. E esse livro também, que recentemente a editora Teosófica publicou, apesar de ele não ser um livro tão recente assim, ele não tinha ainda a versão em português, se eu não me engano, não sei nem se a Pensamento publicou, mas a editora Teosófica lança agora A Ciência das Emoções, que trata, né, dentro de uma perspectiva científica, as emoções, inclusive trazendo para a gente uma possível classificação, coisa que os cientistas, de um modo geral, evitam, mas até os teosofistas, né, como no caso o autor aqui, que é o Bhagavan Das, ele admite a possibilidade de fazer uma classificação das emoções, porque muitos cientistas acham que é uma coisa muito subjetiva e às vezes acaba a gente fazendo uma classificação dessa, reduzindo emoções que são mais peculiares em uma só, e fazendo um grupo todo, mas o que a gente tem que entender é que elas acabam criando uma ramificação, como se fosse uma árvore, né? Não, existem muitas emoções e muitos ramos das árvores, não são poucos, existem as emoções mais primárias, etc., e aí aquelas que vão se subdividindo em ramos, em troncos, em sub-ramos, etc., e isso é uma coisa que vale a pena a gente conhecer, porque conhecendo a gente vai entender melhor, né, o nosso eu, e vai saber como lidar com essas emoções da maneira correta, porque às vezes o que a gente faz quando tem uma emoção que é num raminho, num galhozinho, é diferente do que a gente faz quando a gente lida com a emoção que está em outro ramo. Isso a gente vai ver que a própria autora traz nesse livro também, né? Não é só, né, nos livros teosóficos e esotéricos. Aqui nós temos também esse livro que tem gente que até acha até esse livro chato, mas eu acho ele muito útil, muito interessante. É o Livro das Emoções, Reflexões inspiradas na psicologia do budismo tibetano. Ele tem aqui duas práticas que eu vou até citar aqui mais tarde, que, né, de Bel César, o autor, né, que vão ser interessantes como mecanismo para a gente controlar melhor as emoções. Então vamos lá. Seguindo aqui, podemos dizer que as pessoas sentem-se à mercê dessas emoções dolorosas e querem que elas desapareçam. Então não é à toa que a autora, né, disse que quase todo mundo que chega lá no consultório dela é dizendo que precisaria melhorar em algumas questões, não consegue controlar as emoções, que é realmente uma das coisas mais difíceis. Até controlar os pensamentos é mais fácil. E aí ela fala de algumas técnicas que a gente vai ver aqui, né? Bom, longe de mandar as emoções embora, na terapia você aprende a modificar a sua relação com elas, a acolher todas, a direcionar atenção a elas, a vê-las tais como são e a agir de maneira que as influencie e alterem sua intensidade. Eu sempre cito aqui esse exemplo, vocês já devem estar chateados de tanto escutar eu falar isso, mas eu vou repetir mais uma vez. Tem uma coisa que é muito forte que Freud diz, que quando a pessoa joga um rato num porão, deixa ele lá, não vai lá limpar, não tira ele, você sente o odor na casa inteira, ele fica lá, né, emitindo aquele cheiro negativo, e ele compara isso a alguma coisa que a gente deixa bloqueado lá, aquilo que a gente, de certa forma, reprime. Então, na visão de Freud, o inconsciente é fruto de tudo isso que a gente reprime. Então, o inconsciente é sempre fruto do consciente, diferente do que Jung traz, porque Jung diz que é exatamente o contrário. Nossas manifestações conscientes são resultantes de conteúdos inconscientes que a gente não sabe quais são e como eles estão atuando em nós. Os dois têm uma parcela de verdade, porque também temos conteúdos que vão para o inconsciente por repressão, mas que acabam encontrando lá um respaldo de outras encarnações, ou da mesma vida, da mesma existência, de algo que balançou e aí faz parte de um complexo que pode ser constelado e que pode ter uma manifestação muito forte na vida da gente. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente entende que é importante a gente não deixar o sentimento, não deixar esquecer um sentimento que foi negativo, ou deixar de lado, ou empurrar para lá, ou digamos até evitar, fugir, coisas desse tipo, porque a gente vai encontrar ele mais adiante. O mau cheiro dele vai aparecer, fazendo a comparação com o rato que está morto, podre lá dentro do porão.
Isso a gente entende bem quando a gente usa o exemplo de pessoas que terminam um relacionamento e fica dizendo que quer esquecer a pessoa, não quer saber daquela pessoa. Quanto mais a pessoa diz que quer esquecer aquela pessoa, mais ela vai lembrar. Então, essa questão de ficar lembrando da pessoa como algo negativo na vida e tal, isso é ruim. O que é bom sempre é você pensar naquela pessoa como uma página virada, mas que existe no seu livro e que teve uma importância em algum momento, até que seja uma importância positiva até um certo instante e negativa em outro. Essa participação negativa também ajudou você a impulsionar algumas atitudes, algumas formas de agir, de ser, de pensar, de se proteger emocionalmente. Então, no fim das contas, é sempre uma experiência que foi útil para a sua existência na Terra. Nós estamos aqui justamente para vivenciar na Terra coisas que a gente não teria como vivenciar nos mundos mais transcendentes dos quais nós fazemos parte e corresponde mais à nossa casa do que esse em si. Então, assim, as emoções não são inimigas nem amigas. Então, elas são um instrumento importante para a gente aprender, para utilizar, né? Até mesmo as emoções que nos destroem, as emoções que parecem nos destruir, pelo menos, ou as emoções que deixam a gente desconfortável. Essas daí têm uma função importantíssima no nosso aprendizado, principalmente quando a gente utiliza essa função, quando a gente utiliza o aprendizado que ela traz para a gente, né? As emoções dolorosas não ocorrem porque o seu cérebro tem uns parafusos fora do lugar. Não ocorrem porque você é uma alma sensível, como lhe disseram no passado. A gente costuma muitas vezes se culpar muito, né? Tentando descobrir uma forma de justificar o que acontece conosco, né? Dizendo que nós temos um parafuso fora do lugar ou que não estamos sabendo lidar muito bem com as emoções. Mas isso acontece naturalmente com todo mundo, faz parte do ser humano. Então, entendendo as emoções como uma função positiva, como muitas vezes a gente até diz assim que tem ansiedade, então assim, é sempre importante dizer que tem transtorno de ansiedade, não ansiedade, quando tem de fato mesmo, né? Porque a ansiedade, aquela que faz a gente, por exemplo, esperar alguma coisa, ou ter com muita expectativa positiva, ou quando a gente tem vontade que uma coisa aconteça logo, algo que a gente gosta, ou se a gente quer adiantar algo para poder não ficar para a última hora, isso aí é uma ansiedade positiva, são ansiedades positivas. Então nem sempre a ansiedade é negativa, assim como todas as emoções, algumas delas que quando exacerbam, quando chegam a um limite muito forte, quando elas, digamos, são muito tendenciosas, muito unilaterais num sentido só, essas emoções acabam perturbando, criando desconforto. Mas isso não quer dizer que as emoções são ruins e sempre são ruins. Algumas, por isso que não está dito aqui emoções ruins, nem emoções destrutivas. Até existem algumas, dentro da classificação, até para os budistas, existem sim emoções que podem chegar ao nível de ser destrutivas quando ultrapassam os limites da importância que ela tem e do resultado positivo que ela podia trazer para a pessoa. Mas emoções, de um modo geral, elas não são nem boas nem ruins, até um certo momento, quando você está usando ela corretamente para o aprendizado. As emoções são as tentativas que o cérebro faz para explicar e dar sentido ao que acontece no seu mundo, no seu corpo. Seu cérebro recebe informações dos seus sentidos físicos sobre o mundo externo e sobre suas funções corporais, como sua frequência cardíaca, sua respiração, seus hormônios e sua função imunológica. Em seguida, ele usa a lembrança de sensações ocorridas no passado para lhes dar algum sentido no presente. Daí o fato de essa autora, né, a Julie Smith, toda hora se dizer para a gente que quando nós utilizamos algumas manifestações corporais, né, de roer unha, ou ficar tremendo, ou ficar nervoso, andando para lá e para cá, mexendo com os braços, fazendo aquele movimento nos braços assim que muita gente faz, né? Isso, em vez de ajudar, até piora, porque você está criando ali mecanismos que vão retroalimentar o seu nervosismo, a sua emoção. São mecanismos corporais que denunciam mais ainda para o seu cérebro que você está nervoso. Então, se você começa a ficar, está começando a ficar, vai acabar ficando mais ainda se a gente alimentar esses procedimentos. É importante encontrar até certos gatilhos, certas coisas que fazem o contrário, né? Se uma emoção faz você seguir por um caminho, veja a emoção oposta e busque esses
mecanismo, essas mudras, esses movimentos de mão, esses movimentos de respiração, movimento corporal, que vão fazer você inverter a situação, mudar completamente. E não só movimentos, às vezes leituras, às vezes textos, às vezes frases, né? Vocês vão ver que isso é uma recomendação que a autora coloca o tempo inteiro aí. Bom, percepção sensorial e memória associativa são duas coisas que a gente tem que sempre estar lembrando, porque são as coisas que justamente fazem as emoções retroalimentarem ou fazem ela dissipar, e entender como é a emoção, exatamente encontrar o seu oposto, né, é sempre de valor imenso para que a gente possa, como num pêndulo, né, como naquela enantiodranomia tão citada por Jung, que acontece tanto no mundo psíquico mais profundo, como no mais sutil, ou como no mais externo, como no mais superficial, que é o que acontece no cognitivo comportamental, no nosso comportamento, na psicologia cognitiva, no nosso sistema nervoso, etc. É por isso que as palpitações cardíacas trazidas por um excesso de xícaras de café podem culminar em um ataque de pânico. O coração palpitando, a respiração acelerada e as palmas das mãos suadas lembram muito aquela ocasião em que você teve um ataque de pânico no supermercado. Tais sensações físicas são muito semelhantes ao medo, e o seu cérebro recebe a mensagem de que nem tudo vai bem, o que provoca a sua reação à ameaça. Então, é sempre bom ver que algumas reações são similares em várias situações, emoções mais fortes, dolorosas, e outras emoções mais simples, e aí acaba confundindo o cérebro e fazendo com que ele não entenda muito bem o que está acontecendo. É quase uma autonomia mesmo o cérebro, né? Não seria ótimo se pudéssemos acordar de manhã e simplesmente decidir o que sentir ao longo do dia? Que venham o amor, a empolgação e a alegria, por favor. Infelizmente não é tão simples. O oposto dessa ideia é a de que as emoções simplesmente surgem sem nada que as desencadeie, e a de que não temos nenhum controle sobre o que acontece ou quando acontece. Tudo o que podemos fazer é tentar resistir, bloquear as emoções e ser racionais, mas também não é o caso. Então é importante que a gente entenda aqui que nem uma coisa nem outra. Então as emoções não vêm assim à toa, acontecem por alguma situação interna que surgiu, né? E nem é uma coisa que você seja desencadeado por um processo que está acontecendo, que você não tem controle, coisas desse tipo. É algo que você pode ter controle, é algo que você pode trabalhar dentro do seu âmbito racional, porque a gente sabe, inclusive, que o mental, o corpo mental está acima do emocional, e ele controla o corpo astral. Então, ter controle sobre os pensamentos no momento de emoção muito forte, em emoção explosiva, ainda que seja difícil, porque a aura contamina, né, de certa maneira, uma aura emotiva forte de um ímpeto, vamos dizer assim, uma pessoa com ímpeto de raiva, sai uma coloração vermelha muito forte, esse vermelho também atinge a aura mental de alguma forma. E aí, com isso, atrapalha o próprio raciocínio. Por isso que uma pessoa não consegue, de certa forma, pensar muito bem quando está com raiva. Fala coisas que não gostaria de falar, e coisas desse tipo que acontecem. Comete erros, né? Tem até um exemplo clássico do livro de Laudinal, que ele fala como foi feito experiências até com abelhas, né? Porque ele fala de casos de pessoas que têm já caminhos certos do que fazer quando um avião está à deriva, né? Porque o painel é muito complicado, então ele já digamos assim, cria um hábito, cria um condicionamento, né? Um condicionamento para ele repetir os movimentos certinhos, apertando os botões certinhos que ele precisa numa situação de emergência. O que acontece até com os atletas olímpicos também, eles têm falado aí o tempo inteiro que eles tem atletas que dizem aqui que eles criam uma imagem mental ganhando a medalha para já isso motivar ele a conseguir fazer uma coisa, e também cria uma imagem mental perdendo a medalha para que ele não tenha um baque muito forte, não seja um efeito emocional muito negativo, né? Uma dor emocional muito forte. Então, criar essas imagens mentais previamente ajuda a preparar o cérebro, porque o cérebro acaba reagindo da mesma forma como se estivesse acontecendo, se a imagem mental for muito forte. A gente, dentro da perspectiva teosófica, a gente pode dizer que são formas de pensamento que a gente cria, né? A gente cria, alimenta e deixa ali guardado, preso na memória da aura, porque a aura traz memórias muito fortes. E se a gente fez isso muito repetitivamente,
essa memória fica guardada ali como uma memória ativa o tempo inteiro, podendo ser acessada, né? Então, é importante a gente entender isso, porque a gente consegue ter um controle sobre os acontecimentos do emocional, do forte que o emocional traz para a gente, e a gente alimentando meditação, criando, por exemplo, uma aura devocional com energia vermelha o tempo inteiro, ou melhor, com energia azul, vermelho, com a energia azul da devoção, a gente consegue anular a energia mais vermelha, ou verde ou azul mais evoluído, sutil, tentando tirar um pouquinho a força das energias do vermelho e do laranja, que pode acontecer, que são cores opostas, né? E que podem surgir num momento de impetuosidade nossa. Então a gente recorre a essas memórias e faz com que a gente consiga controlar isso de alguma maneira. Então, a gente não precisa necessariamente bloquear, não precisa necessariamente destruir, a gente precisa só direcionar, transformar uma coloração vermelha de raiva em uma coloração rosa de amor, se a gente conseguir imediatamente colocar uma energia branca de paz, de tranquilidade, né, fazendo pacificar aquela energia do vermelho muito forte. Não é à toa que o rosa é a cor do amor, porque tem branco, da paz, da tranquilidade, enquanto que o vermelho da agressividade, sem o branco, ele acaba sendo muito atividade, vitalidade, às vezes direcionada até para uma coisa positiva. Nem toda agressividade da aura vermelha é para algo negativo, então por isso que tudo depende dos outros tons, da alma que aquele tom busca, que aquele tom tem quando ele se mistura com outra coloração e a aura ganha outra perspectiva, e até a própria emoção humana também ganha outro caminho, outra vertente. Embora não possamos desencadear diretamente todas as emoções, temos muito mais influência sobre nosso estado emocional do que nos levam a acreditar. Isso não quer dizer que você tenha culpa por sentir um incômodo afetivo, quer dizer que passamos a aprender sobre as muitas maneiras de assumirmos a responsabilidade pelo nosso bem-estar e construirmos novas experiências emocionais. Então, criar uma atitude de maturidade, de segurança, de responsabilidade, faz com que a nossa aura também adquira uma coloração que a qualquer momento pode ser buscada, né? Aquele campo morfogenético que tem memória, que Rupert Sheldrake tanto fala. Então a gente cria uma fundamentação, a gente cria uma fundação para na nossa atividade intelectual, psicológica, emocional, fazendo com que ela não seja derrubada, né? As nossas forças não sejam prejudicadas e a gente tenha força suficiente para poder reagir a alguma atitude negativa ou alguma emoção dolorosa, né? Aí eu trouxe aqui várias expressões, né, que a gente encontra em imagens na internet, né? Temos muito mais influência sobre nosso estado emocional do que nos levaram a acreditar. Isso é uma frase, estou fazendo assim um pouco como fazem com as revistas, eu destaco algumas frases que são importantes para a gente lembrar sempre, né? Então a gente consegue controlar mais as nossas emoções do que a gente pensa. Não é à toa que o mental está aí para fazer isso. Nós temos 3 grandes corpos, né? Na verdade são 4, mas 3 grandes corpos que atuam muito pelo psicológico, que é o mental, né? Mental inferior, né? Vamos dizer assim. Temos o astral e o etérico, né? Que até faz a somatização acontecer mais forte. Se a gente conseguir uma conexão do mental inferior com o superior, a gente está fazendo com que a nossa alma atue e a gente consegue ter uma maturidade suficiente, força suficiente, energia suficiente para poder conseguir vencer essas batalhas internas. Isso os artistas marciais até usam muito, né? Aqueles artistas marciais que falam que, por exemplo, o judô mesmo, o judoca não é aquele que se aperfeiçoa para lutar, mas luta para se aperfeiçoar. Isso é uma máxima bem interessante do judô e que nas artes marciais se utiliza muito, que é aquela coisa de dizer assim, a pessoa venceu com o espírito, a pessoa venceu com a alma, porque aquela energia que está acima é que dá determinação, que dá força de vontade, que dá essa fundação na aura para poder você conseguir reverter uma emoção que possa ser prejudicial, inclusive que crie fragilidades para entrar energias que venham de fora, de pessoas que emitem raios de energia para você e tal, ou internas mesmo, alguma coisa que você já está vivendo da sua saúde, que poderia ser superada por uma imunidade maior, essa imunidade cai e acaba caindo em doença por conta de não ter essa força suficiente, né? Alimentada a partir de orações, alimentada a partir de meditações e alimentada a partir de comportamentos e de pensamentos, atitudes e emoções positivas que sejam desenvolvidas, alimentadas no seu dia a dia, no seu cotidiano.
Bom, o que não fazer com as emoções? Isso é uma coisa importante que ela acaba dando alguns exemplos. Que primeiro delas é afastá-las. Já dissemos que não é bom afastar as emoções, mas ela destaca isso em um capítulo só sobre isso. E também acreditar que elas são fatos. Então, vamos lá. Primeiro, afastá-las. Quando tentamos impedir os sentimentos, é fácil sermos derrubados e ficarmos em apuros, lutando para recobrar o fôlego e descobrir como voltar à tona. Quando permitimos que a emoção nos inunde, ela cresce, atinge um pico e diminui segundo o seu curso natural. Então é como assim, deixar ela vir e ela passar. Não é impor tanta resistência, porque quando você impõe muita resistência, ela acaba ganhando uma proporção ainda maior, criando problemas de saúde, coisas desse tipo. E acreditar que elas são fato. As emoções são reais e válidas, mas não são fatos. Não são um palpite, uma perspectiva que experimentamos para ver se serve. A emoção é a tentativa do cérebro de dar sentido ao mundo para que você possa satisfazer suas necessidades e sobreviver. Então é como ela tem dito o tempo inteiro. Às vezes um acontecimento faz a gente ter uma emoção forte que às vezes não corresponde ao que aquele acontecimento está querendo que você tenha, que aconteça com você. E se você tiver maturidade suficiente para reverter isso e perceber em tempo que aquele resultado que o cérebro está trazendo não é aquele que vai ser útil para você, você consegue imediatamente transmitir para o seu próprio cérebro outras informações, né, com atitudes, com movimentos, com até atividade física, com meditação, com pensamentos outros, com imagens, com recordações boas que você crie, como vai ser mostrado aí, um mecanismo é esse aí, né, criar uma caixa de recordações que podem ajudar você. Enfim, como minha esposa fala sempre que tem um livro que ela sempre lê, se eu não me engano, na Servidão Humana, quando precisa de algum apoio que seria dela mesma, né? Lendo um livro, apesar de muita gente achar que não é um livro nem que seria muito aconselhável, mas é aquele livro que mostra a gente assim, olha quanta coisa tem aí pior que você não viveu, então é bom agradecer a Deus por conta disso. Então, depois tem aqui, visto que aquilo que você sente não é uma afirmação factual, também os pensamentos não o são. Em parte, é por isso que terapias como a TCC, terapia cognitivo-comportamental, podem ser tão úteis para muitas pessoas. Elas nos proporcionam prática na capacidade de dar um passo atrás em relação aos pensamentos e sentimentos e de enxergá-los tais como são, apenas uma perspectiva possível. Quando sabemos que os pensamentos e sentimentos não são fatos, mas causam sofrimento, faz sentido ficarmos atentos para ver se eles são um reflexo verdadeiro da realidade ou se haveria uma alternativa mais útil. Quando tratamos nossos pensamentos e sentimentos como fatos, permitimos que eles determinem nossos pensamentos e nossas ações do futuro. Com isso, a vida se torna uma série de reações emocionais em vez de escolhas esclarecidas. Então, de que modo podemos deixar de lidar com os pensamentos como se eles fossem fatos? Fazendo perguntas, né? Algo que a terapia nos faz praticar é sermos curiosos sobre as experiências, tanto no nosso mundo interno quanto no mundo que nos cerca. As pessoas sentam-se diante de mim e começam a falar daquilo que deu errado ao longo da semana e dos sentimentos que não deveriam ter tido, e entram no velho hábito da autocrítica e da autodepreciação. Aí trocam nossa perspectiva por uma imagem panorâmica. Examinamos como esses comportamentos se coadunam com a nossa formulação. Passamos à curiosidade, na qual não há necessidade de autoagressões. E assim, quer tenha sido uma semana ótima ou uma semana difícil, aprendemos e crescemos. Então, assim, algo que a terapia nos faz praticar é sermos curiosos sobre as experiências, tanto no nosso mundo interno, quanto no mundo que nos cerca. Mas quando a gente tem uma curiosidade nata, vamos dizer assim, ou uma curiosidade de buscar, natural, de buscar o psicológico, entender mais o psicológico, ou quando a gente quer um autoconhecimento mais profundo,
a gente se analisa, né? Eu tenho feito experiências bem interessantes agora nos Jogos Olímpicos, né? De ver um jogo em que o nosso time está perdendo, ou está perto de perder, ou está quase assim, competindo de igual para igual e acontecendo algo emocionante ali, ou como está acontecendo direto agora aí, os acréscimos que a juíza dá para cada tempo, né? Às vezes de 15 minutos, e a gente esperando 15, 16, 17, mesmo os 15 minutos indo além, isso causa um impacto emocional. Então, observar as nossas emoções nesse momento, né? Pessoas que até em alguns momentos não querem ver, saem da sala para ver o jogo porque está muito forte, está pesado demais. Então, isso é um pouco de fuga, né? A gente não querer, né, deixar afastar, de certa forma. Então, enfrentar é importante e ver como isso ajuda a gente a até criar uma certa proteção, uma certa segurança maior em relação às emoções. E às vezes é importante isso, por quê? Porque a gente pode estar vivendo logo depois algum outro tipo de emoção que seja da vida cotidiana, com coisas mais graves, mais sérias, né? Ainda que a gente entenda que da mesma forma que a gente precisa aprender a lidar com essas emoções, a gente precisa entender lidar com esse nível de profundidade, não diria de seriedade, porque toda a vida é séria, mas entender que ela não é uma realidade final, é alguma coisa que está servindo de experimentação para a gente, como a nossa própria existência. Mortes, acontecimentos de problemas de saúde, acontecimentos de relacionamento entre as pessoas, também são coisas que testam a nossa emoção, mas são coisas que testam a nossa emoção num teatro, numa vivência que é maia, uma vivência que não é a verdadeira vida. Mas a gente tem que dar valor a essa vida, porque é a vida que a gente está vivendo nesse momento que estamos encarnados. Então existe esse paradoxo, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que existe alguém mais além de nós, acima de nós, que somos nós mesmos, que podemos tomar as rédeas e controlar todo esse procedimento que ocorre conosco, né? Manter a curiosidade nos permite olhar para nossos erros e aprender, quando de outro modo eles poderiam ser dolorosos demais para reconhecermos. Manter a curiosidade traz consigo uma sensação de esperança e energia para o futuro. Haja o que houver, estaremos sempre aprendendo. Foi o que eu falei, né? Bom, aí vem uma coisa que ela cita como um recurso muito forte, que é a caixa de ferramentas. Então vem aqui perguntas. Quais são para você os primeiros sinais de que há... isso aí é um tópico que tem em todos os temas, né, que a gente está falando, que agora é o da dor emocional. Então tem caixa de ferramentas, é uma parte que mostra para a gente o que é que está sendo trabalhado, né? Quais são para você os primeiros sinais de que há um desconforto emocional presente? Essa é uma pergunta para se fazer, né? Trata-se de um comportamento, você reconhece seus comportamentos de bloqueio ou proteção? Então, olhar para dentro de si mesmo e tentar enxergar isso acontecendo, esse processo de ação e reação que acontece direta, ou de uma emoção acontecendo como consequência de determinada causa, né, causa e efeito, etc. E estudar isso em si mesmo, né? Em que parte do corpo você sente essa emoção? Também é importante ver, porque pode ser um chakra que precisa ser trabalhado, ou um órgão que está sendo atingido pelo fator emocional, né, mais fortemente. Quais são os pensamentos presentes? Quais as crenças que você aceita a respeito dessa situação? E que efeito isso surte em você? O que estes pensamentos presentes podem dizer sobre o que você teme? Que comportamentos tendem a acompanhar uma emoção forte? Qual o impacto dos pensamentos e comportamentos a curto prazo e a longo prazo? Tudo isso são perguntas, né? Aí eu já coloquei uma, porque está com uma coloração diferente, né? O que fazer para a dor emocional desaparecer? Isso é uma pergunta que todo mundo quer saber, né? Talvez não seja essa a melhor solução. Por conta de tudo que a gente viu já falando, talvez a gente precise só transformar, transmutar, fazer essa emoção ganhar uma outra realidade. Eu já vi isso acontecer, é igual como que acontece com remédios, né? Você toma um remédio, a dor não acaba bruscamente. Toma um remédio, ele passou imediatamente. Mas um remédio, ele pode ser algo mais brusco, como os remédios alopáticos, ou o remédio pode ser homeopático, e ele surtir um efeito para o resto da vida. E surtir o efeito para o resto da vida, ou para uma boa parte do nosso tempo em vida, é a gente descobrir as origens, descobrir onde começou, trabalhar isso, fazer inclusive uma catarse, né, de encontrar a origem do problema e fazer com que esse problema desapareça porque a gente conseguiu acessar essa origem. Experimente deixar os sentimentos de ansiedade e tensão lhe acompanhar em atividades como correr
e deixe os pensamentos passarem por você, permanecendo atento à respiração ou aos seus pés tocando o solo. Isso é uma coisa que faz parte da meditação da atenção plena, né? Que busca a gente atingir o mindfulness, né? Que é a atenção plena, e que ela vai citar aí, e ela fala o tempo inteiro, e eu acho que é importante a gente usar. É um mecanismo que faz até a gente se perceber fora dos pensamentos, fora das emoções, né? Quando ela disse que a gente deve entender que as emoções não são um fato é justamente isso. A gente que provoca as emoções, são consequência, são uma aura de algo que a gente pensou, de algo que a gente sentiu. Então, olhar isso, ver que isso é algo que está fora, que poderia ser trabalhado, modificado a partir da causa, da essência do que está dentro, é transformar e fazer isso passar, deixar isso passar e ver isso como apenas um momento, né, a ser trabalhado, a ser mexido, a ser modificado com as coisas que vêm pela frente, né? O que fazer para a dor emocional desaparecer? Ainda vem a pergunta. Se não lutarmos contra a tensão, ela deixa de tomar a proporção de um transtorno. A ideia de acolher de bom grado todas as experiências emocionais é quase alarmante a princípio. É o oposto do que muitos de nós somos ensinados a fazer com os sentimentos. Ensinam-nos que os sentimentos são o oposto da racionalidade, algo a ser refreado e escondido, empurrado para um canto da mesa e silenciado, ou empurrado para debaixo do tapete, como é uma expressão muito usual, né? Mas não, a gente precisa enfrentar, a gente precisa ver como entender com eles, fazer com que eles ajudem a gente a nos autoconhecermos, né? A entendermos melhor nossas reações. Então, acolher as emoções dolorosas é fundamental. Entender elas, mesmo sabendo que elas causam um desconforto, né? Esse desconforto acontece também quando a gente sente dores, e a dor, ela tem uma função. Vocês já pararam para pensar de dizer assim, olha, se não tivesse a dor de cabeça, a gente não descobriria alguma coisa que a gente está tendo, né? Se não tivesse uma dor de estômago, não sentiria que a gente comeu alguma coisa que causou um dano no nosso estômago, e o estômago estaria se deteriorando, se destruindo, e a gente não sentiria essa dor, e aí a gente não trataria, não cuidaria ali em tempo. Se alguém corta o braço, aí numa situação, né, corta com uma lâmina ou alguma coisa assim no braço, e se a gente não sentisse dor, imagine, ia jorrar sangue e a gente só ia perceber quando já tivesse perdido muito sangue, ou quando não tivesse tido chance mais de reverter. Então é importante entender a dor emocional da mesma forma como a dor física, como uma função importante para alertar a gente, né? Eu me lembro que em alguns dos escritos da Rosa Cruz, que eu fiz parte por um tempo, diz até que a dor é como se fosse um alarme, né? Um alarme que às vezes a pessoa, vamos supor, dispara sem querer um alarme de um carro ou de uma casa, e aí você desliga o alarme, aí diz, não, agora não vou botar mais o alarme, então o alarme está me incomodando. Ou desliga o alarme da casa porque às vezes ele aciona sozinho. Então você desliga o alarme, um ladrão entra e não vai ter mais o alarme. Então é nesse sentido que a gente precisa entender que a dor funciona também como se fosse um alarme que nos avisa, nos sinaliza de alguma coisa que precisa ser melhorada, corrigida ou curada em nós, né? Ainda em o que fazer para a dor emocional desaparecer, a recomendação é deixar as emoções surgirem e até lhes dar boas-vindas, né? Muitos de nós tememos as emoções, quer dizer, até começarmos a nos permitir experimentá-las e a compreender que todas sobem e descem como ondas. Esse ciclo, né, e reciclo o tempo inteiro. Então a atenção plena nos permite utilizar a ferramenta da consciência. Consciência é algo que soa muito elementar e bastante vago, mas é a ferramenta que não sabemos ser necessária até que a usamos. E eu diria que é buscar o Budi, né? Nos termos teosóficos, é você aquietar as suas emoções, tentar aquietar as suas emoções, os seus pensamentos, tanto de pensamentos com imagens ou sem imagens, tanto do mental inferior quanto superior, para que a gente consiga ter acesso ao Budi. E aí você diz assim, mas em um momento de agitação de emoções, a gente não vai conseguir acessar o Budi. É por isso que a meditação diária nos ajuda a sempre estarmos visitando, nem que seja por alguma fração de segundos, o Budi, que é o mundo búdico, o estado búdico, o corpo búdico, vamos dizer assim, que é a nossa verdadeira morada, a verdadeira morada do ser superior, do eu, do self, do Atma. E com isso vocês habituam sua psique a estar
diante dele. Então, em algum momento, esse búdio, essa presença, essa participação, ou essa porta aberta, ou semi-aberta para o nosso estado búdico, ajuda a gente a conseguir sair de uma situação dramática de dor dolorosa, de emoção dolorosa, né? Desligar o piloto automático e desenvolver a consciência dos pensamentos, emoções, desejos e ações contribui com uma luz âmbar antes que a luz verde brilhe e passemos a agir com base em um desejo ou uma emoção. Aqui trazendo até uma tradução com cores, mas não são as cores da aura, porque ela não trabalha com aura, né? Ela nos oferece a chance de fazer uma pausa conscientemente ali onde o piloto automático talvez nos empurrasse para a ação. Com isso, damos a nós mesmos uma chance maior de fazer escolhas diferentes baseadas nos nossos valores, em vez de simplesmente reagir à emoção. Então, existe um estado de mindfulness, que é o de atenção plena, em que você não está mais no piloto automático, e o de mindlessness, que é aquele em que você não está atento e está seguindo no piloto automático. Então, esse piloto automático é o que ela está dizendo aí. Aí, quando você faz a coisa sem pensar direito, às vezes o inconsciente vem à tona trazendo coisas que a gente faz sem nem pensar, né? E isso acontece muito quando as emoções estão à flor da pele, né? Quando um pintor trabalha atentamente em um pequeno detalhe de uma grande tela, de vez em quando ele dá um passo atrás e verifica se cada nova pincelada se encaixa na visão geral que ele tem do quadro. Isso é importante, é aquele momento em que você... Eu sempre falo isso para meus alunos, quando eles estão fazendo algum trabalho, ele tem o momento da criação, que é o criativo atuando nele, e o momento do crítico, é aquele momento em que você para de criar, para de ser criativo e olha o que você já criou, como se fosse o olhar de alguém, de outra pessoa, outra pessoa que está analisando do zero ali, né? Então, um juízo crítico. E é sempre bom que você sempre apague o outro quando estiver trabalhando um deles, porque eles não funcionam bem simultaneamente, né? Bom, o que fazer com as emoções? Ver as emoções tais como são, primeiramente, escolher um nome para as emoções, autocontrolar-se. São 3 coisas citadas pela autora que a gente vai esmiuçar aqui e aprofundar um pouco mais. Então, ver as emoções. Como é ver as emoções? Às vezes a gente diz que tudo é tristeza, diz que tudo é depressão, às vezes uma pessoa não sabe o que é depressão, pensa que só uma tristeza que acontece por algo que aconteceu com ela é depressão, e que ela sempre tem, às vezes, aí diz que é uma pessoa deprimida, mas nem sempre, às vezes, porque a pessoa que é deprimida mesmo é algo que tem uma disfunção neurológica, que precisa de determinados remédios, de tarja preta, para poder curar isso. Depressão é uma coisa muito forte, que pode ser tratada, deve ser acompanhada tanto no funcional como no biológico, no neurofisiológico, porque aí vai ter que ter um psiquiatra e um psicólogo, né? Mas é importante entender que as coisas a gente nem sempre dá o nome certo das emoções que a gente precisa, e isso alguém pode dizer assim, mas por que serve ter o nome certo, né? O que importa não é a emoção em si? Importa, porque, como eu disse na instante, cada emoção tem um tipo de tratamento diferente, cada forma de ação interna que nós temos, cada dor emocional que ocorre na gente, pode ter um caminho diferente para seguir. Então, ver as emoções tais como são, o que estes pensamentos presentes podem dizer sobre o que você teme, né? Que comportamentos tendem a acompanhar uma emoção forte? Qual o impacto dos pensamentos e comportamentos a curto prazo e a longo prazo? São perguntas que a gente faz para poder chegar mais perto do que seria aquela emoção. O que seria escolher um nome? Quando sentir alguma coisa, dê-lhe um nome. Aprenda uma porção de nomes para uma porção de emoções, porque são muitas, né? São quase infinitas, mas quanto mais a gente conseguir dar nome, melhor. Nós não nos sentimos apenas felizes, tristes, com medo ou com raiva. Também nos sentimos vulneráveis e envergonhados, amargos e agradecidos, inadequados e empolgados. Então, essas várias emoções que a gente sente, quando a gente dá um nome, a gente cria um atalho para elas. Inclusive no teatro, o pessoal não cria só isso, mas cria gatilhos de memória. Por exemplo, se ele quer se sentir triste e chorar de verdade, sem precisar colocar aquele líquidozinho, porque no teatro não dá para fazer isso. No cinema até dá. Mas para poder... Claro que também a pessoa não consegue enxergar a lágrima à distância, só quem está de muito perto. Mas manifestar uma reação verdadeira, real,
que o ator consegue, ele usa muitas vezes gatilhos de memória, de coisas que entristecem muito ele, ou coisas que alegram muito. Então isso é um mecanismo muito positivo. Por isso que fazer teatro é até terapêutico. Os gregos antigos diziam que fazer teatro era considerado terapia. Eles recomendavam como terapia fazer teatro. Porque a gente experimenta emoções quase verdadeiras, porque a gente mostra ali como que a gente se manifestaria, e até lembrando das emoções que a gente manifesta mesmo aquelas emoções ali, e acaba a gente tendo um pouco mais de maturidade para enfrentar quando elas acontecerem de modo real. Então, dar nome às emoções é importante. Então, às vezes a gente tem várias emoções, várias nuances sutis dessas emoções, e a gente não dá nome. Então, aqui, alegria, espanto, raiva, dúvida, impaciência, medo. Então, são exemplos aqui bem clássicos, e a gente está vendo pela expressão e dando a emoção mais típica. Mas pode ser que a gente esteja vendo aqui essas emoções e não seja exatamente isso que esteja acontecendo com a pessoa, né? Pode ser que seja até outra coisa, porque tem nuances muito variadas que acontecem dentro de cada subdivisão dessa, como subdivisão, né, de cada emoção dessa aí, né? Escolher um nome, né? Ainda dentro de escolher um nome, na terapia, grande parte do trabalho é investido nisso. Observe o que você sente, onde isso se manifesta no corpo, e lhe dê um nome. É comum as pessoas reconhecerem as sensações físicas, mas não fazerem ideia de qual é a emoção correspondente. Talvez seja um legado do passado não falarmos sobre as emoções. Quem se lembra de Wilson, do Náufrago, né? Aquele filme que Tom Hanks participou? Ele ali deu o nome a Wilson a uma bola de basquete, se não me engano, ou de vôlei, não sei. Ali ele não estava dando nome à emoção, mas estava criando alguém com quem interagir, e ele fazendo isso, ele diminuía o estresse dele, diminuía um pouco as emoções. Só fazendo uma analogia aqui, a gente dando nome às emoções, a gente também interage com elas, a gente diminui um pouco o peso delas, e a gente faz com que elas apareçam, e a gente até lembre, aqui está chegando fulano aqui, está acontecendo isso, isso e isso, fulana veio mais forte hoje, veio um pouco desgastada, porque eu já consegui dar um golpe nela quando ela apareceu. Então essas coisas que ajudam a gente a encarar de outra maneira, de uma maneira melhor, até com humor, com graça, isso ajuda, porque o humor, imagine que o humor é o antídoto para a tristeza, é o antídoto para dores emocionais que são oriundas de uma tristeza, coisas desse tipo. Então, ninguém precisava de um nome para todas as emoções diferentes, porque ninguém jamais falava sobre elas. Mas as pessoas eram capazes de captar a manifestação física da emoção, porque sempre foi mais aceitável dizer a alguém que estamos enjoados e com palpitação do que dizer que estamos nos sentindo vulneráveis e inseguros. Ajuda até a gente, de certa forma, a se proteger, mas cuidado, porque às vezes a persona, o ego, etc., também faz com que a gente também não admita coisas que a gente tem, emoções que a gente tem, como ciúmes, por exemplo, inveja. A gente até usa aquela coisinha de inveja branca quando está se referindo a alguém, amigo, que está com invejinha branca ou uma coisa desse tipo. É uma emoção que a gente tem, e a gente tem que aceitar que nós temos esse tipo de emoção, porque somos seres humanos. Mas se a gente não admitir, é pior, porque fica lá sem admitir, acontecendo, e aquilo ali trabalhando, fazendo com que a gente tenha reações futuras inconscientes que a gente não sabe que veio daí. Aumentar o vocabulário emocional para poder fazer uma distinção tênue entre as diferentes emoções ajuda a regular essas emoções e a escolher as respostas mais úteis nas situações sociais. E a gente se autoconhecer e perceber que agora está chegando aquela emoção, a gente já sabe que a gente lidou com ela de uma maneira que foi positiva em um outro momento, não foi positiva em outro momento, vamos tentar outra forma, e aí vai fazendo isso, porque às vezes a gente não consegue o mesmo resultado usando a mesma coisa que a gente conseguiu em outro momento, porque a emoção não é a mesma. Então, por isso que é interessante também até nomear, classificar essas emoções para nós mesmos, para a gente saber como lidar com elas. Não precisa fazer um tratado, um livro que precisa ser memorizado para isso, não, porque essas coisas acontecem de uma maneira repetitiva em muitos momentos, e nós temos um mecanismo para fazer essa memória. Deus nos criou com uma perfeição impressionante. A gente tem o nosso campo, né, o campo morfogenético, que é a nossa aura, que guarda algumas memórias desse tipo e vai registrando essas coisas para que a gente repita. Então é só a gente ficar atento, ter atenção para isso e estar voltado para isso nesse autoconhecimento, né,
que conhecer a verdade nos libertará dessas situações muito fortes futuras, né? Bom, então agora teria o autoconsolar-se. O que seria autoconsolar-se? Quando as emoções penosas se intensificam, vamos voltar aos nomes, viu? Daqui a pouco, mais ou menos, e vamos mostrar até um gráfico, um ábaco interessante para falar dos nomes das emoções. Então, quando as emoções penosas se intensificam, é muito fácil dizer que elas vão se elevar, atingir um pico e descer, mas a realidade dessa experiência pode ser excruciante e conduzir a um desejo intenso de fazer coisas pouco saudáveis ou até perigosas, a fim de fazer tudo desaparecer mais depressa. Então, a gente acaba tendo assim um pico de intensidade emocional, uma força muito intensa na emoção, e precisa ter cuidado com relação a isso, entender como a gente pode apaziguar isso em nós mesmos, como se nós fôssemos alguém cuidando de nós mesmos, como se fôssemos cuidadores de nós mesmos, né? Então, embora muitos possam dizer que basta você ter pensamentos positivos para mudar o que está sentindo, eu diria que isso será uma batalha. Tentar modificar o que sentimos já é suficientemente difícil quando nos sentimos bem. Tentar modificar os pensamentos que surgem no auge da aflição é quase impossível. Então não é um mecanismo muito assim eficaz, não é nem que não seja positivo. Se conseguíssemos, até seria. É como se fosse apagar o fogo com a água. Mas apagar o fogo tirando o oxigênio ou soprando ou coisas desse tipo pode ser um caminho menos brusco e mais, digamos assim, viável, mais verdadeiro, mais, digamos assim, menos utópico, né? Quando estamos arrasados, a melhor estratégia é dar um passo atrás e atentar ao máximo para essa emoção, vê-la como uma experiência temporária e equalizar a nossa resposta de ameaça, reconfortando a nós mesmos nessa travessia. Na terapia comportamental dialética, TCD, ensinamos os indivíduos a se reconfortarem para atravessar emoções aflitivas com habilidades simples que os ajudem a surfar a onda até que ela torne a baixar. Uma delas é a autoconsolação ou autotranquilização. Isso é do autor Linehan, de 1993. Isso também é usado no Mindfulness, né? Porque o Jon Kabat-Zinn fala muito no surfar as ondas da meditação, né? Quando uma onda vier, você não ficar reagindo a ela, porque aquela coisa, quando você tenta brigar com a onda, ela vai só lhe empurrar para trás, só criar problemas, impactos no seu estômago, mas se você surfar na onda, você está aproveitando ela para fazer alguma coisa, inclusive artística. Autoconsolação é qualquer conjunto de comportamentos que ajude a pessoa a se sentir segura e reconfortada enquanto vivencia uma emoção dolorosa. Quando a resposta de ameaça é desencadeada, a mensagem recebida pelo cérebro é: não estamos seguros, não está tudo bem, faça alguma coisa já. Então a reação de frente, bater de frente com a emoção, pode causar danos ainda piores, como esses que a gente viu aí, né? Se quisermos que essa emoção aflitiva pare de aumentar e reinicie o processo de redução para a linha basal, precisamos alimentar o corpo e o cérebro com novas informações que indiquem nossa segurança. Olha que interessante. Então, há inúmeras maneiras de fazermos isso porque nosso cérebro extrai suas informações de cada um de nossos sentidos. Isso quer dizer que você pode usar cada um deles para enviar ao seu cérebro mensagens de que está seguro. São 5 sentidos, gente. Então imagine, usar todos eles de uma vez é como se você estivesse trabalhando de 5 pessoas contra uma numa batalha, né? Seu cérebro também obtém informações do estado físico do seu corpo, inclusive da frequência cardíaca, da respiração e da tensão muscular. É por isso que as experiências físicas que relaxam os músculos, como um banho morno, podem ser eficazes e conduzir para que atravessemos a aflição. O problema é que a gente, quando está muito aflito, não lembra disso. Acaba ficando tão assim, naquela maré de azar, naquela coisa que, né? E quando eu falei da experiência com as abelhas, existe uma experiência bem interessante que o Mlodinow, né, faz falando sobre essa experiência das abelhas, que ela diz que as abelhas gostam muito de sacarose e não gostam muito de quinina, que é uma substância, né, uma proteína que ajuda até
né? A sacarose ajuda ela até a produzir o mel. Então, quando em determinado momento eles prendiam as abelhas, né, com aqueles tubinhos de canudo, né, deixavam ela presa no lugar e sacudiam ela dentro de uma caixa, ela não vendo onde estava se passando, e tudo isso aí provoca um estresse emocional, né, na abelha. E aí, quando ela ia procurar a substância que ela gosta, que ela é atraída, para complicar ainda mais, os cientistas misturavam a sacarose com a quinina, botando 2/3 de sacarose e 1/3 de quinina num local, e 2/3 de quinina num lugar e 1/3 de sacarose no outro. E como ela via a mistura, ela acabava se confundindo. E no momento de estresse, a gente tende a ser pessimista. Então ela buscava geralmente a que tinha mais quinina, pensando que ela estava tão confusa, mas tão confusa que estava errando para pior. E aí, errando para pior, ela iria na quinina, considerando que ali deveria ter mais sacarose. Então isso acontece com abelhas, porque no sistema nervoso isso acontece conosco também. A gente, quando está nervoso, a gente tende a ser pessimista, a gente tende a achar que a gente é péssimo, que a gente não está sabendo controlar as coisas, a gente não vai adiantar nem a gente colocar uma música de meditação, não vai adiantar um banho morno, porque o cérebro induz a gente a pensar isso e a gente retroalimenta isso. Então, ter esse conhecimento, saber que isso acontece e naquele momento chave que isso está acontecendo, lembrar, né, ter na sua memória que existem esses mecanismos, ajuda muito a sair de uma situação dessa. Né? Então, seu cérebro obtém informações do estado físico do seu corpo, inclusive da frequência cardíaca, da respiração e da tensão muscular. Isso é para gravar, para guardar, certo? Então, outras estratégias autocontroladoras incluem uma bebida quente, um papo com um amigo de confiança ou com a pessoa amada, são exemplos, né, que podem ser usados como... É parecido com a heurística da criatividade, coisas que estimulam a criatividade, e aqui são coisas que estimulam o autocontrole, a condição de mudar o estado emocional. Né? A movimentação física, a música tranquilizadora, belas imagens, respiração lenta. Belas imagens, diga-se de passagem, é uma técnica, né, de visualização. Visualização que não é criativa, mas visualização terapêutica. Né? Então, respiração lenta, técnicas de relaxamento, uma fragrância ou perfume que você associa à segurança e ao conforto. O perfume de uma pessoa que você gosta muito, que lhe dá maturidade, de um mestre, de um guru, de uma pessoa assim, né? E até alguns óleos essenciais que também são próprios para isso, como camomila, como lavanda, né? E usado de uma maneira correta. A gente vai até trazer um vídeo aqui que fala sobre isso, mostrando a psique e a aromaterapia, mostrando para a gente que isso é algo que atua diretamente, fortemente, sem a participação da mente querendo evitar, tirar, etc. Eu me lembro que quando fazia Tai Chi Chuan, eu falava para o meu mestre, né, o Osman, que eu falei para ele assim uma vez, eu não sei porquê, que eu sou uma pessoa que tem dificuldade de chorar. Quando eu vou chorar, fica aqui entalado aqui no chakra laríngeo e não sai, fica uma coisa crescendo aqui. Fica uma coisa crescendo aqui no chakra laríngeo e não sai. Essa emoção de choro. Aí eu disse que quando eu ouço música, eu acabo chorando, mesmo não sendo, né, uma coisa tão difícil de acontecer assim. Aí ele disse uma coisa bem interessante, porque na verdade, com a música, você não tem censuras, né? Censuras mentais, atinge direto seu chakra cardíaco, atinge direto seu corpo astral, seu corpo emocional, e você se emociona imediatamente. Não tem o mental ali rapidinho para você criar alguma coisa que lhe proteja e lhe impeça de chorar ou cria algum mecanismo. Eu até brinco dizendo assim, aliás, brinco, mas isso é sério, porque acontece mesmo. Quando eu começo a chorar, eu fico tão feliz porque eu estou conseguindo chorar e manifestar a minha emoção, que eu paro de chorar, porque acaba a tristeza, eu fico feliz. Então, imagine que loucura é isso, porque realmente a gente precisa entender essas emoções que acontecem com a gente e entender esses mecanismos, né, de coisas que nos associam a coisas felizes, alegres, e coisas que nos associam a coisas tristes, e buscar isso é muito importante. E o perfume é uma coisa que me remete muito ao passado. Às vezes eu sinto um cheiro que eu não sentia desde quando eu era pequeno, e a gente aí vai lá para o passado, e ter um perfume que também agrada a gente. Eu lembro que, por exemplo, quando eu uso um perfume para dar aula,
eu sinto que eu tenho uma reação. Quando eu uso outro perfume, eu tenho outro. Às vezes eu sou mais exigente ou menos exigente com os alunos de acordo com o perfume que eu uso para ir à aula, para dar aula. Então, entendam assim que isso é algo que é muito forte, é muito importante. E talvez não seja nem eu sendo mais exigente com eles, eu conseguindo perceber mais a minha exigência em uma situação ou percebendo menos em outra. Uma das maneiras mais rápidas de dizer, olha aí o que eu falei, né? De dizer ao seu cérebro que você está em segurança é, na verdade, por meio do sentido do olfato. Achar uma fragrância que você associa à segurança ou conforto, talvez o perfume de uma pessoa querida ou um aroma de lavanda que você considera calmante, pode ser útil para ajudar a concentrar a mente e acalmar o corpo ao mesmo tempo. Existem até combinações de fragrâncias que você pode encontrar naquele livro A Bíblia da Aromaterapia, que ele mostra até fragrâncias que misturadas em uma sequência, né, numa quantidade tal, podem gerar um resultado de acalmar. Isso a gente vai trazer para vocês em algum momento. Tá? Para os que lutam com emoções angustiantes, quando estão em público, alguns métodos são indicados. Né? Então, brinquedo macio recheado de lavanda, um bonequinho de pelúcia, alguma coisa assim que tenha cheiro dentro, aquele cheiro que você às vezes até enjoa de tanto ficar com ele, mas em algum momento que você precise, você vai lá e recorre. Né? Caixa autoconsoladora, isso é uma coisa que ela dá, exemplo que eu falei lá atrás, e que ela destaca bem e acha muito importante, eu achei bem legal, de a pessoa colocar objetos que vão lhe ajudar a fazer uma memória afetiva muito forte, que ajuda ao afeto, ao amor por alguém, por uma mãe, por um pai, por um filho, por um irmão, que faz você fazer com que a aura tome conta daquilo, lhe proteja, ele faça sair alguma coisa negativa, de raiva, de rancor, de tentativa de vingança, ou coisas do tipo que possa estar alimentando na sua cabeça. Né? Então, aí tem outro capítulo que é voltando à questão das palavras, né? Que é como explorar o poder das palavras. É o último capítulo, né? Aliás, é o penúltimo capítulo, depois tem aquele que eu disse de como ajudar, como apoiar as pessoas. Então, a linguagem que usamos pode ter efeitos poderosos na nossa experiência do mundo. Ela é a nossa ferramenta para dar sentido às coisas, ajudando-nos a categorizar sensações, aprender com as experiências passadas, compartilhar esse conhecimento e prever e planejar as experiências futuras. Algumas palavras referentes a emoções passaram pouco a pouco a ser cada vez mais usadas para significar coisas diferentes, até adquirirem um sentido amplo e vago. Feliz tornou-se um termo genérico que abarca tudo o que há de positivo, a tal ponto que ninguém realmente sabe se o que está sentindo se qualifica como felicidade. Se tenho emoções intensas, passionais, estou feliz? O mesmo acontece com palavras como depressão, o que é exatamente um estado de humor deprimido, o que é tristeza, o que é vazio, o que é agitação, entorpecimento, apreensão, inquietação, apatia. E essas questões de nomenclatura realmente importam? Bem, pelo que se constata, sim. Isso são palavras da autora, né, Julie Smith, falando sobre essa importância das palavras. E aí ela diz, dispor de menos conceitos ou palavras para diferenciar emoções negativas distintas associa-se a níveis mais altos de depressão após eventos estressantes na vida. Estar, né, e ali, né, 2020. Quem é capaz de estabelecer distinções entre sentimentos negativos tende a ser mais flexível em sua maneira de reagir aos problemas. Por exemplo, tem menos probabilidade de encher a cara quando está sob tensão, reage menos à rejeição e manifesta menos angústia e menos transtornos depressivos. Cassidy e companhia, né, de 2015. Eu lembro muito de um sistema que eu usei muito no meu mestrado em arquitetura, chamado linguagem de padrões. Né? Depois eu acabei usando também no doutorado para falar sobre a inteligência arquitetônica, a inteligência do arquiteto, da produção. Mas, assim, é importante que a associação que eu faço, porque, assim, quando a gente vai fazer um projeto, a gente tem 1000 coisas para pensar, né, e resolver. E, às vezes, a gente não dá conta de tudo de uma vez. Então, o que a gente faz? A gente cria alguns agrupamentos de coisas e dá nomes a eles.
Quando a gente cria um agrupamento de coisas que tem que resolver e dar nomes a eles, a gente não esquece mais porque fica lá como um atalho mental. Então, um pouco o que está sendo sugerido aqui, você ter palavras que associam a emoções e às vezes a grupos de emoções e subgrupos dessas emoções que ajudam a gente a ir de imediato a ela, a saber de imediato que está sentindo aquele tipo de emoção. Não é muito fácil porque é uma coisa subjetiva, mas é você mesmo fazendo. Então você pode ter parâmetros criados por você mesmo para entender e perceber o que é que acontece com você quando determinada emoção acontece. Então ter essa palavra chave em algum momento, assim como na criação ajuda a gente a juntar, agrupar aquelas coisas e pensar elas ao mesmo tempo, usar o potencial gigantesco que o nosso cérebro tem, nossa mente tem, nossos corpos sutis mais ainda, para poder fazer uso desses elementos e conseguir superar, encontrar soluções, no caso da criatividade de um projeto, e encontrar soluções para a nossa emoção, de como sair de um grau elevado de dor emocional que possa ser utilizado por um caminho a gente já experimentado, né? E o que é curioso é que na linguagem de padrões, o que a gente chama de padrão é uma coisa que até já aconteceu várias vezes, pelo menos 3 vezes conosco, e a gente já sabe como lidar com isso. Então, já tendo passado algumas vezes por aquilo e guardando isso na memória, porque também não adianta não ter isso na memória, porque, como Pietro Baldi diz, um erro não processado é um erro inútil. Então, se você não processar, não lembrar uma coisa que você fez e que não deu certo, e não processar aquilo para que no futuro você possa usar ao seu favor, não vai adiantar nada. Ele está registrado de alguma maneira, mas você não está atento ali, você não está ligado àquilo para que você possa usar em um momento futuro, né? Quem é capaz de estabelecer distinções entre sentimentos negativos tende a ser mais flexível em sua maneira de reagir aos problemas. Então, saber esses vários tipos de emoções que existem ajuda a gente a lidar com eles até sem ser tão brusco e sem tentar recursos muito fortes que possam até ser piores. Isso não significa que tais problemas sejam causados pela dificuldade de distinguir os sentimentos negativos, mas mostra que temos uma ferramenta poderosa que podemos usar para nos ajudar a atravessar os tempos difíceis. Foi bom ela alertar isso, porque do jeito que a gente, muitas pessoas em estado assim emocional abalado, assim, tipo de autopunitivo, que se autossabota, pode até achar que isso que ela está dizendo é porque quando a gente tem um problema de dor emocional, a culpa é nossa, porque a gente não teve condições de subdividir, de fragmentar. Porque essa tarefa, gente, inclusive é uma sugestão da terapia cognitivo-comportamental similar ao que Jung faz quando ele separa também as subpersonalidades, né? O ego, a persona, a sombra, o ânimos e a ânima, né? O self. Então essas subdivisões todas a gente separa para que a gente possa saber lidar melhor com elas e até personifica algumas delas, né? Associando a mitos, associando a acontecimentos simbólicos que podem ajudar a gente a interpretar melhor e fazer uma semiologia melhor daquilo que acontece na nossa própria psique internamente, em sonhos, em vislumbres, em fantasias que aparecem na nossa cabeça, ainda que inconscientemente, e que a gente ache que foi uma coisa aleatória e que não serviu para nada. Mas sempre tem alguma razão de ser, sempre tem um significado. São mensagens que a natureza humana, oriunda da natureza divina, oriunda da criação divina, nos traz como mensagens, como informações que às vezes a gente ignora. Quanto mais palavras novas você puder desenvolver para diferenciar os sentimentos, mais o seu cérebro disporá de opções para compreender aqui, né? Várias sensações e emoções. Quando você dispõe de uma palavra mais exata para designar um sentimento, isso ajuda a regular suas emoções e, por sua vez, significa menos estresse para o seu corpo e a sua mente, de um modo geral, né? Trata-se de uma ferramenta crucial caso você queira ser mais flexível e eficiente no seu modo de reagir aos desafios enfrentados. Isso é de Feldman Barrett, né, de 2017. A boa notícia é que essa é uma habilidade que todos podem continuar a desenvolver. Então, sugestões para aumentarmos nosso vocabulário de emoções, sugestões que ela dá, né? Seja específico, né, direto na questão de que você vai querer tratar do problema, né? Bem detalhista, no caso. Combine sentimentos, você pode até fazer, não, esse outro aqui é a combinação desse com esse, né? Encontre uma descrição, então busque uma definição sua, porque vai ajudar a sedimentar
a ter isso mais claro. Não precisa ser uma definição muito correta, porque precisa ser você buscar o conceito em si, não necessariamente a palavra certa para poder achar direitinho como é que vai definir. Explore novas experiências, aquilo que eu disse o tempo inteiro, ficar analisando, se observando em determinados momentos, até quando não é uma coisa muito grave, como jogos, como esportes, vendo pela televisão, e ter isso depois já bem desenvolvido, quando for algo que seja mais sério. Aprender palavras novas. É o tempo inteiro você exercitando isso, né? Anote e explore as experiências com sentimentos. Ou seja, diário, né? Um diário que vai ajudar você a catalogar tudo isso. Se lhe faltam palavras, quando tenta descrever o que está sentindo e se precisa de ajuda para criar seu vocabulário emocional, a Roda dos Sentimentos, de Wilcox, 1982, é um ótimo recurso frequentemente usado na terapia exatamente para esse fim. Você pode manter uma cópia dessa imagem na capa do seu diário e usá-la para encontrar palavras mais específicas. Também pode usar os espaços em branco para acrescentar suas próprias palavras ao se deparar com elas em outros lugares. Ou pode criar um gráfico novo, né? Fazer um gráfico com a sua própria mão e desenvolver isso. Eu achei ótimo isso, muito legal esse negócio, adorei, porque é algo que ajuda a gente, né? Eu digo a você que também, fazendo uma alusão novamente à arquitetura, quando os alunos costumam usar muito uma forma ou não usar outra, eu sinto, por que você não explora fazer um chanfro, fazer uma curva, ou fazer uma coisa mais trapezoidal e tal? Eu percebo que o aluno está deixando de lado um monte de repertórios. É por isso que a gente às vezes diz assim para eles consultarem o Pinterest, ou então o Google Imagens, ou alguns sites de visualização, que ajude a pessoa a olhar referências, mas às vezes olhar referências faz a pessoa pensar assim, irmão, eu quero algo parecido, mas não é exatamente aquilo. Então você às vezes não consegue extrair a forma, a essência da forma que está ali, ou a dinâmica que aquilo está trazendo em termos de forma. Aí é interessante até buscar exemplos de formas mesmo. Então, por isso que eu tenho trabalhado muito com formas primitivas, geométricas e operações com as formas que eu estou mostrando aí para vocês e que eu já tenho mostrado aí para fazer comparação. E isso é uma coisa mais ou menos parecida, porque da mesma maneira que você tem diferentes formas, diferentes operações, combinações de formas que podem ser feitas para que a gente chegue a um resultado criativo, a gente também faz isso na hora de analisar a forma, na hora de reconhecer a forma. A gente tem um mecanismo, né, que utiliza até GEONS para poder reconhecer formas, encontrando as formas geométricas que estão ali dentro, que estão ali escondidas, né, dentro de uma determinada forma mais complexa. Da mesma maneira a gente faz isso com as emoções. A gente precisa catalogar elas, encontrando caminhos, né? E quando a gente tem uma relação, e o ideal ainda é que a gente faça um exercício de encontrar imagens ou emojis que expressem isso, ou imagens de pessoas, até uma mesma pessoa, né? O ideal é que seja a mesma cara, a mesma pessoa, com essas emoções todas aí, para que a gente possa, de alguma maneira, classificar elas e encontrar um caminho melhor de desenvolver. Eu até tenho vontade de fazer isso. Se eu fizer, eu trago para vocês futuramente aí, tá? Fazer essa catalogação com imagens já vai ajudar bastante, né? Bom, então vamos ver como é esse gráfico maior, porque vocês daí não estão vendo tão bem. Então isso aqui eu já fiz para vocês terem acesso aí a conseguir fazer um print, se for o caso, e usar isso como material didático para vocês, material de autoconhecimento, tentando encontrar as emoções, né? Tem aqui no meio as emoções básicas, né? Raiva, repulsa, tristeza, felicidade, surpresa, medo. E depois, dentro de cada uma, né? Vamos pegar da felicidade para até emitirmos palavras boas. Então, dentro da felicidade, você tem alegre, interessado, orgulhoso, aceito, poderoso, sereno, íntimo, otimista. E dentro de alegre ainda tem aqui duas opções: livre, extasiado, o interessado, divertido e curioso, o orgulhoso, importante, confiante, aceito, respeitado, realizado, poderoso, corajoso, desafiador, sereno, esperançoso, carinhoso, íntimo, brincalhão, sensível, otimista, inspirado, receptivo. Vocês não precisam também adotar exatamente esse, se não concordarem com tudo, podem modificar as palavras, fazer suas próprias definições, suas próprias classificações, porque eu acho que isso é muito válido. Inclusive, mais uma vez, eu faço a associação à linguagem de padrões, porque o Christopher Alexander, que foi o autor que fez 253 padrões e botou num livro,
eu estou até olhando ele ali, mas eu posso botar aqui o livro qual é. Ele disse que você pode também fazer as seus próprios padrões, encontrar seus próprios padrões, porque a sua própria experiência vai dizer coisas novas. O mesmo acontece aí com relação às emoções. Você pode dar nomes bem diferenciados, até pequenas nuances de diferença que tem de uma emoção para outra na hora que vocês descobrirem e detectarem. Tá? Então aqui, a imagem limpa até, sem background nenhum, né, sem o ponteiro também, para vocês, se quiserem aí registrar. Vou até tirar a minha imagem também, porque se quiserem dar um print sem aparecer aqui a minha imagem, vocês vão ter isso também, tá certo? Então é isso. Bom, eu trouxe aqui já um pequeno exercício que eu nem sei se fui muito bem sucedido, porque alguns eu até fiquei com bastante dúvida. Então aqui eu peguei umas imagens da internet, expressões, e aí fui botando nome: serenidade, otimismo, interesse, admiração, desconfiança, alegria, tédio, desapontamento, entusiasmo, descaso, indiferença, surpresa, empolgação, cansaço, nojo. Eu até proponho um exercício. Se vocês acharem que alguma dessas que eu chamei com esse nome que está aí, achar que parece alguma outra expressão que não seja essa, me digam, porque eu até posso alterar. E já serve até de exercício para o que eu vou fazer depois, tentando transformar aquela roda de Wilcox como tendo ilustrações com imagens de pessoas com expressões fisionômicas, certo? Então podem botar aí o que é que vocês acham, se parece mais uma coisa ou outra, né? Enfim. E aqui eu trouxe também a informação de que isso tudo que acontece nas expressões fisionômicas e até em nomes e palavras que a gente dá, acontece na nossa aura também. Então, nos chakras e a aura, então isso tudo vai aparecer, e felizmente temos uma literatura como o livro Homem Visível e Invisível, de Leadbeater, né? E temos também naquele livro Aura Pessoal, de Dora Kuntz, né? Dora Van Gelder Kuntz, que ela fala detalhadamente sobre essa questão das cores, das emoções, da raiva, do medo, de várias emoções que têm colorações específicas e formas de pensamento também. O livro Formas de Pensamento, de Leadbeater e Annie Besant, também traz, além das cores da aura, informações sobre formas que aparecem também simbólicas, né, dando bastante alusão a o que acontece também na simbologia junguiana. Eu tenho até um vídeo que eu vou deixar aqui o card, que eu falo até um pouquinho da relação da psicologia junguiana e das emoções com essa questão das formas de pensamento. Como entender essas formas de pensamento à luz da psicologia convencional. Né? E aí, por fim, como explorar aqui, né? Bom, não por fim, né? Porque ainda tem. Como explorar o poder das palavras, ainda tem o seguinte: não se concentre apenas nas emoções negativas. Manter um diário é uma forma útil de processar e compreender as experiências e emoções que nos acontecem. Mas esse recurso não é útil apenas para compreender as experiências difíceis. Igualmente importante é gastar algum tempo escrevendo sobre as experiências positivas, mesmo os pequenos momentos vividos como positivos. Isso porque toda ação é um padrão específico de atividade neural no cérebro. Conhecer as emoções positivas é muito bom também para que a gente possa usar elas como recurso o tempo inteiro. Né? Quando você repete reiteradamente uma atividade, essa via neural é reforçada e se torna mais fácil para seu cérebro ter acesso a ela. É um pouco o que acontece com a própria aura, porque o mecanismo é simultâneo entre cérebro e aura, né? Assim, se você quer ser capaz de cultivar sentimentos, lembranças e pensamentos positivos com mais facilidade, pratique isso mantendo um diário. Quando você adquire prática no cultivo de alguns sentimentos e experiências dessa maneira, fica mais fácil ter acesso a eles no futuro. Inclusive, eu acho isso muito legal, porque como Leadbeater e Annie Besant já falaram disso muito tempo antes, que acontece mesmo, da gente criar, tem aquela parte da aura que é mais constante, que tem uma cor que permeia, que não varia de acordo com o pensamento e com as emoções, porque é algo que está bastante alimentado já pela pessoa. Né? Então isso já foi dito por Leadbeater e Annie Besant há muito tempo, e a neurociência foi descobrindo aos poucos, confirmando de alguma forma. E aí ela traz sim essas 16 estratégias, né, para você apoiar alguém, que eu acho que é uma coisa que coroa muito bem esse capítulo. Pode parecer que está longo o capítulo, gente, mas eu quero pedir desculpas a vocês por isso, porque assim, se eu fosse dividir
cada item desse em capítulos diferentes, demoraria muito, não ficaria uma coisa coesa, talvez vocês não entendessem de uma maneira didática, e por conta de faltar uma bobagemzinha, a gente acabaria deixando de incluir uma coisa importante no livro. Então acaba sendo longo por isso, porque a gente quer cobrir o capítulo inteiro, ou pelo menos o bloco inteiro. São vários capítulos, mas de um mesmo tema. Então a gente acaba pegando esses capítulos todos de um tema só e trazendo para vocês, né? Então esse final aqui que eu acho de grande importância, porque a gente muitas vezes se sente impotente para ajudar uma pessoa, as pessoas que estão às vezes com um abalo emocional muito forte, um abalo esse que nós vivemos algo parecido, e a gente não sabe às vezes lidar conosco, sabe menos lidar ainda com o outro, o que fazer para ajudar o outro, né? Então vamos lá. Se você está apoiando uma pessoa querida que enfrenta dificuldades com a saúde mental, é bem possível que se sinta completamente impotente. Você não sabe como consertar a situação, não sabe direito quais palavras usar. Quer fazer com que tudo fique bem para essa pessoa, mas não pode. Assim, sente-se perdido, querendo desesperadamente ajudar e não sabendo como. Quando alguém que amamos está sofrendo, às vezes a tensão que isso desperta pode nos causar um desejo de fugir do que sentimos a respeito da dor alheia. Mas ao fazermos isso, podemos ficar ainda mais desamparados e paralisados, porque deixamos de proporcionar até mesmo um apoio discreto que poderia nos ajudar a ter mais confiança no nosso papel de apoiadores. Então isso é um dilema que acontece direto, né? Porque a gente não sabe se o que a gente vai falar vai ajudar ou piorar, não sabe se o que serve para a gente serve para o outro, e às vezes a gente não sendo capaz de fazer com o outro, isso dá mais insegurança para a gente lidar conosco mesmo, com as nossas emoções, porque se a gente está de fora, não vivendo a situação dramática da dor alheia, e não tem tranquilidade, não tem maturidade suficiente para poder conseguir ajudar o outro, imagine ajudar a si mesmo no momento em que não está tranquilo, não está bem equilibrado. Embora não haja regras claras e fixas para apoiar alguém no enfrentamento de problemas mentais, existem algumas estratégias que podem ajudar nesse caminho. E eu deixei para o final, não foi nem por estratégia de marketing para vocês ficarem até o final, não, porque isso é o que o livro faz mesmo, ele deixa para o final isso do capítulo, e vocês vão ver que são 17 regras bem legais, bem interessantes, e que ajudam a gente entender, pode até usar todas ou algumas, mas vai ajudar a gente a, quando acontecer isso, a gente poder saber o que fazer, né? Então vamos lá, as 17 estratégias, né? Então tá aqui. Vamos lá. A primeira, estar presente. Só o fato de estar presente, de estar ali do lado. A aura da gente, aí fazendo, ela não fala isso, mas assim, por uma perspectiva teosófica, esotérica, a própria aura da gente já acolhe a pessoa. Então por isso que eu trouxe essa imagem aqui de uma pessoa ajudando, né, abraçando, né, acolhendo. Coloca a mão no ombro e já faz diferença. Então mostrando que está ali presente, pronto para ajudar. Conhecer os desafios enfrentados, buscar saber da pessoa o que é que ela está vivendo, até mesmo antes daquela crise, se for uma pessoa próxima, vai saber, e vai saber talvez até o que dizer, ou por conversas anteriores, e ajuda até de alguma forma a encontrar um portal de saída dessas coisas que estão acontecendo com a pessoa. 3. Saber como a pessoa quer ser apoiada, isso é importante também. Você pode até perguntar à pessoa, o que eu posso ajudar para você nessa situação? Isso vai até juntar o item 1, o 2 e o 3 aí, né? Porque você de alguma maneira está descobrindo coisas que você por um acaso não sabia, os desafios que estão sendo enfrentados, vai mostrar que está presente e vai de alguma maneira respeitar o que seria melhor para outra pessoa. Pode ser que até a pessoa diga, você não pode fazer nada por mim, que é uma frase célebre que acontece nessas situações, ou você pode, nada que você me diga pode ajudar, porque a situação é essa. Isso pode acontecer, mas só esse diálogo já vai estar ajudando a pessoa. Cuidar de sua própria saúde mental. Você precisa estar com saúde. Isso vale até para, por exemplo, pessoas que dão passe, que alguém poderia dizer, se ela tivesse uma visão esotérica, ela diria, dá um passe na pessoa, sendo espírita, coisa desse tipo. Transmite uma energia, fecha os olhos e transmite uma energia positiva. Olha que ela até fala de mindfulness, mas ela fala de mindfulness dentro de uma perspectiva de uma terapeuta, né, que precisa garantir que não está sendo mística, não está usando mecanismos místicos, já que hoje a meditação já está sendo aceita por vários psicólogos, depois de tantas experiências que foram feitas, né? O próprio Daniel Goleman disse que já está tendo muito mais facilidade hoje de escrever sobre as coisas que ele, desde a década de 70, já pesquisa, com Dalai Lama, com
budista tibetano e tal, e que só agora está podendo dizer. Mas, então, essa coisa de você, ela não usar esse mecanismo, mas a própria meditação já mostra aí que existe um mecanismo que ajuda para a gente, e na hora de ajudar para o outro também, porque a gente faz uma transmissão mais telepática, mais mental, mais à distância, não tão distância, porque você está perto ali, então isso ajuda ainda mais, porque a aura da pessoa está ali colada, e aí você pode ajudar a pessoa. Se for à distância, isso também funciona. Então é uma coisa que até eu já trouxe aqui num vídeo, posso até deixar aqui, que é falando da telepatia e a cura mental, que é um texto de Lyd Bitter, uma palestra que Lyd Bitter deu, e que se transformou em livro, um livro pequeno, artigo, na verdade, que está em um livro que também junta várias palestras que ele fez, e aí eu trouxe isso aqui em vídeo para vocês. E eu acho que é importante a gente entender que a gente pode ajudar a pessoa à distância também. Bom, ter seu próprio apoio. Então você ter terapeutas, e aí você repare que quando alguém ajuda você e tem digamos assim, um apuro técnico, porque sabe como lidar com você, você pode usar os mesmos mecanismos para ajudar outras pessoas, ainda que isso não seja suficiente, porque a pessoa precisa buscar um terapeuta. Mas naquele momento crucial você pode até ter algumas chaves que podem ajudar. Estabelecer limites, porque também chega um ponto que você se entrega a outra pessoa e deixa de viver a sua vida. Então é preciso também entender que há um momento certo para ajudar, o momento em que você precisa deixar a pessoa se ajudar, se encontrar, ela mesma encontrar os caminhos, né, para que não vire digamos assim, um parasitismo, né, muito grande. Elaborar um plano de crise, né, estudar assim, dentro do seu tempo o que você pode fazer, então já ajuda a você também não destruir sua vida, tentando ajudar de outra pessoa que também precisa trabalhar em outros aspectos, né? Por mais próximo que seja, tem que ver o grau de proximidade, o grau de responsabilidade que você tem sobre a outra pessoa, isso é importante, né? Não estamos falando de pai e filho, nem mãe e filha, nem filho. Estamos falando de pessoas amigas e que podem ajudar, às vezes mais próximas, às vezes não tão próximas. Então, tudo vai depender de tudo isso que eu estou falando. Escutar com compaixão, bondade e interesse. Essa energia da compaixão, da bondade e do interesse vai passar para a pessoa, essa amorosidade vai passar, essa presença amorosa vai passar para a pessoa. O contato humano, físico, né? Algo que já está dito aí, mas de qualquer forma, reforçando essa coisa do contato físico. Fazer perguntas abertas, não perguntar assim, pergunta sim ou não, você está bem, você não está bem, ou perguntar assim, o que é que você está sentindo agora, permitir que a pessoa fale, mesmo que seja assim, eu não tenho condições de dizer agora, se a pessoa está tão mal e não tem condições de dizer, só o fato dela já estar dizendo alguma coisa já ajuda a externalizar, a manifestar alguma coisa, a agir, a fazer, a sair daquele estado, né, de letargia que às vezes acontece. Escutar com atenção, né? Se não lembrar das coisas, não ficar atento e não saber usar aquilo, pode atrapalhar um pouco o processo, né? Buscar orientação profissional, às vezes a pessoa pode não estar querendo ajuda profissional, você sabe que a pessoa precisa, você pode pedir uma ajuda e ser a ponte para essa ajuda profissional. A ajuda prática, que às vezes a gente pensa que não, mas assim, trazer um cafezinho, trazer uma água com açúcar, ou trazer um chá, alguma coisa que vai trazer, isso é uma coisa, até, por exemplo, segurar a pessoa para levar ela em algum lugar, isso, a autora diz que a gente não sabe a dimensão que isso tem de positividade numa hora dessa. Ficar perto e demonstrar amor e bondade também é um outro caminho, que é parecido com os outros aí, mas assim, bem mais específico. Distrair. Às vezes você trazer uma outra história que faz a pessoa sair daquilo, lembrar de outra situação, de preferência até uma coisa que não seja piadinha em cima do que aconteceu, porque isso pode ser até pior, mas assim, trazer algo que faça fugir daquilo, sair completamente do pensamento para outra coisa, fazer até a pessoa rir, quem sabe, ajuda muito, né? Claro que com cuidado, porque às vezes isso pode até prejudicar, e a pessoa diz assim, eu não estou em condições de ouvir coisas desse tipo, não, eu sei que você está querendo me ajudar, mas isso aí não está me ajudando. Acontece, então é preciso ter o feeling para saber, por isso que isso está colocado mais para o fim. Não criar expectativas de cura ou recuperação, você não ficar alimentando isso para a pessoa, porque a própria pessoa pode achar no seu pessimismo que não está conseguindo, e aí isso tirar o mérito da ajuda, porque a pessoa vai parecer que a pessoa está querendo ajudar mentindo e falando coisa que não tem sentido. E por último, seja franco.
porque justamente isso que eu falei, né? Você, se às vezes parece que você está mentindo, não estando mentindo, pior ainda quando você estiver mentindo e isso for descoberto, aí que destrói muito o processo de apoio que você pode estar dando à pessoa, certo? Então, como frase final, eu peguei essa frase de Clarice Lispector: liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. Olha que interessante, porque esses nomes que a gente busca para emoções não são só para emoções negativas que precisam ser trabalhadas, mas emoções que a gente pode, ou realidades que a gente pode viver que ainda não estão no nosso alcance, que não tem nem palavra para dizer, mas que a gente pode, até para estimular a gente, criar palavras que ajudem a gente chegar nesse estado mais elevado e mais profundo. Então, pessoal, era isso que nós tínhamos para trazer hoje com esse Por que Ninguém Me Disse Isso Antes. Se vocês gostaram, por favor, deixem o seu like, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obterem notificações de outros vídeos que a gente colocar aqui no canal sobre assuntos da cultura esotérica, assuntos diversos que podem interessar vocês e outras pessoas. Convidem outras pessoas que vocês acham que podem gostar de vídeos como esse e comentem alguma coisa aí, se vocês acharem pertinente e que possa ser legal, até dentro daquele exercício que eu falei, e também de outras técnicas que vocês usam em situações como essa, que pode ser útil a outras pessoas, porque a intenção desse vídeo é justamente ajudar as pessoas que passam por dores emocionais, nesse caso específico desse vídeo, e que passa por outras coisas que precisam ser trabalhadas psicologicamente ao longo de todos os vídeos dessa série, que é Por que Ninguém Me Disse Isso Antes, ajudando a gente a ter elementos que nos ajudem no nosso crescimento psicológico, na nossa elaboração de acontecimentos da nossa psique e que precisam ser trabalhados para o nosso processo evolutivo, tá certo? Então, nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.